Já estamos de volta e agora, nesse momento, eu convido a Maria Nereida Panichi, que é nutricionista e coordenadora do Banco de Leite Humano da Secretaria de Saúde, para bater um papo com a gente. Bem-vinda! Tudo bom com você, Obrigada. Nereida? Tudo bom, obrigada, bom dia e muito obrigada por essa oportunidade, né. E o tema que vocês estavam discutindo tem tudo a ver com o que nós vamos começar agora, né, o ser humano não de perder a sua humanidade. É incrível, né? Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu vou chamar o Paulo também para fazer parte desse bate-papo, porque eu penso que vai ser muito interessante, porque nós vamos ter uma visão um pouco diferente, né, Paulo? Porque o Paulo não passou Vamos pelo lá. processo da maternidade, né? Mas ele passou pelo processo da paternidade. E eu creio que vai ser muito importante essa nossa conversa. Nereida, eu gostaria que você explicasse para a gente como que você enxerga toda essa mudança e qual é o maior desafio hoje que a gente está enfrentando em relação à maternidade, a amamentar nesse novo momento que a gente está vivendo. O que que você nos diz sobre isso? Quais são os maiores desafios que a mulher enfrenta? Bom, a gente passa primeiro que o aleitamento materno é milenar, né. Ele é uma prática de alimentar a criança que está conosco desde que os seres, né, habitam a face da terra, e nós como mamíferos, né, fazemos parte do gênero mamífero, alimentamos a nossa cria com o próprio leite que é produzido no nosso organismo. Só que isso passou, como você aí pegando esse gancho da cultura, né, ele passou diversos momentos, vários estágios, né. Você tinha desde aquele estágio cultural, onde a opção era amamentar, mas você tem em achados arqueológicos já estruturas, né, recipientes que eram utilizados na não possibilidade da amamentação, junto lá na no arqueologia dos e outros povos, né, que nós temos aí pelo são então sempre o amamentar mas muito mais antes, porque não só não existia outra alternativa, como existia mais facilidade para que outras mulheres fizessem isso no lugar daquelas que não conseguiriam, vamos dizer assim, ou não conseguiam. Agora, depois nós passamos por uma etapa por um estágio cultural, onde você teve a tecnologia entrando e o leite de outra espécie animal, outra espécie mamífera, sendo utilizado para alimentar o nosso bebê e inclusive se colocando até como vamos dizer assim, como melhor opção, por falta exatamente de uma ciência atrás para mostrar que não era apenas uma alternativa tecnológica. Que isso a gente chama de transformação do leite em pó, desenvolvimento das fórmulas e tudo mais, e teve todo um trabalho que aí o Paulo pode falar melhor, né, a questão do marketing, que hoje não era o que é hoje o marketing, mas que você foi colocando essa nova alternativa, acima das vantagens todas daquilo que é natural, que é o aleitamento materno. No caso, depois, você teve um outro movimento cultural e social, junto com a ciência, que foi pesquisando muito e mostrando. Então, hoje nós estamos num outro estágio, que é o estágio de que não tem nenhuma dúvida, todas as evidências científicas mostram que a melhor opção para um bebê, para a saúde dessa criança, para a saúde dessa mulher, para a sociedade, é o aleitamento materno. Não tem nenhum alimento que possa substituí-lo de igual. Só que não existe só a questão de você provar que ele é melhor. Ele não é fácil de acontecer muitas vezes, porque ele precisa do outro lado, que é o lado do humano. O humano para ajudar essa mulher nos enfrentamentos das dificuldades do aleitamento materno.
Entre as dificuldades para você conseguir o aleitamento materno, você também tem as dificuldades socioculturais. E uma delas é o tema que a gente quer muito trabalhar esse ano, que é como ajudar essa mulher quando ela retorna ao trabalho. Porque, vamos dizer assim, não tem quem discuta hoje que não é a melhor alternativa. Tá, tudo bem, então a mulher vai se esforçar ao máximo, vai procurar serviços profissionais para darem essa ajuda. Tá? Ela até consegue, na imensa maioria das vezes, ela se esforça. Se ela não consegue plenamente, ela consegue de forma, né, vamos dizer assim, ajudando com outro tipo de alimento complementar. Só que, e aí a hora que ela volta ao trabalho? Como é que ela continua tudo isso? Então aí vem, né? Você tem a tecnologia, mas você não pode perder a dimensão do humano em todos esses momentos. Deixa eu só fazer algumas colocações aqui, até para meu próprio entendimento. Então, o que eu observo em tudo que você trouxe de informação? Eu sou de uma geração que amamentar, e aí eu vou te fazer uma pergunta, e até o Paulo pode nos ajudar nesse conceito. Eu sou de uma geração que amamentar é um processo muito natural. Você acabava de dar luz ao seu filho, aí vinha a enfermeira e já trazia ele para o processo de amamentação. E era tudo muito natural. Com o passar dos anos, e eu vejo muito isso hoje, o amamentar ele precisa de todo um aparato, de todo um apoio. É como se a mulher tivesse parado de ter essa facilidade na amamentação. O que eu observava que no passado era uma coisa muito natural. Você paria, a criança estava pronta, trazia para você amamentar. E aí o leite vinha, enfim. E hoje eu observo que é um processo mais difícil, precisa de um acompanhamento. Às vezes a mulher não consegue amamentar de primeira, às vezes precisa de uma enfermeira, de uma doula, que se fala muito hoje, para ajudar no processo de amamentação. O que você atribui isso, Nereida? Você acha que você consegue, eu estou vendo diferente ou é isso realmente que está acontecendo? E antes tinha muita ama de leite também, quando a mulher não conseguia amamentar nos primeiros dias, tinha ama de leite. Não sei se o Paulo teve ama de leite ou se ele foi a mãe que amamentou, mas eu fui ama de leite de algumas pessoas, até de um casal de gêmeos que era meu vizinho. Eu vejo essa dificuldade hoje. Isso é real? Bom, primeiro é que você tem realmente esse componente sociocultural. Então, antes você tinha assim como o parir, né? E o amamentar dentro de uma cultura familiar muito mais vivenciada. Então você tinha a maioria das pessoas que elas viram, né, as mães amamentando, ou tias, irmãs, né? Você tinha núcleos familiares maiores e vivendo mais próximos. E essa cultura do aleitamento existindo no dia a dia das pessoas. Dificuldade, Patrícia, sempre teve, tá? A diferença é que você tinha, às vezes, muito mais pessoas próximas para fazer com que você persistisse, fosse superando essas dificuldades, tivesse profissionais ali próximos para ajudar, e esses profissionais mais aptos a essa ajuda. Depois nós passamos por um período onde o aleitamento foi caindo meio de moda, né? E aí onde você tem muita informação. Hoje, principalmente, as mulheres muitas vezes entram muito mais nas redes sociais para ter informação de aleitamento, e ao mesmo tempo, tá? Tem vários grupos de mães que se ajudam, tem tantas presenciais quanto as de redes sociais. Não vou dizer que isso não seja bom, como você estava discutindo com o Paulo antes. Isso é bom, desde que tenha, né, todo um limite e tenha uma retaguarda. O que acontece hoje é que os núcleos familiares estão menores, as opções, tá? Você tem casais onde você não tem mais nenhuma família perto, isso é os dois e é pronto, tá? Então, muitas vezes, quando o marido ou a companheira, né, volta a trabalhar, você tem o quê? Você tem a pessoa sozinha ali com aquele bebê, né? E muitas vezes precisando de ajuda, precisando de companhia, precisando do colo humano, né? Daquele se sentir acolhida. Então é onde o papel dessas pessoas que dão retaguarda
disse, da feira, você tem hoje um grupo muito maior de pessoas, né, que estão cada vez mais se capacitando para dar essa retaguarda. E muitas vezes ocupar o espaço até dos núcleos familiares. E você também tem uma geração que estão amamentando sem ter pessoas na família que tiveram sucesso com a amamentação. E outra coisa que nos atrapalha bastante é a questão das opções muito fáceis hoje de fórmulas, ou seja, de alternativas de alimentar essa criança. Tá? Então, de repente, surge uma dificuldade, ela não está assim tendo como ter apoio ou, né, enfrentar, como você falou, dificuldade, mas aí a pessoa insiste, tem aquela que dá uma orientação, aquele apoio, aquele colo, mas aí o que acontece? Ela não tem isso, tem a fórmula, ela pega, já usa, e aí confunde toda essa questão de como a criança vai extrair o leite do peito, porque muda a forma de fazer. Aí vem ele estava chorando, agora ele não está, porque tomou, então eu estou com... Porque apesar da gente ter toda a ciência mostrando, hoje ainda se acredita que o leite é fraco, que o leite vamos dizer assim, da nossa alternativa mais comum, que é o leite de vaca, nas suas várias formas de apresentação, é melhor, ou então, olha, posso usar junto. Então, você tem agora muito mais opções de você escapar e não ter, talvez, essa insistência e acreditar que, como você falou, é natural, é fisiológico, mas a gente discute hoje que, além de natural e fisiológico, ele precisa ser ensinado. Tá? Então, a gente trabalha muito com isso hoje. O próprio banco de leite, né, não só o nosso aqui, os bancos de leite em si, eles trabalham em 3 frentes, né? Apoio, proteção e promoção. E eu apoio, não é só buscar o leite de quem tem sobrando, fazer todo um processamento, controle de qualidade e distribuir para as crianças que precisam. A gente também trabalha com a parte do apoio ao aleitamento em termos de ajudar essa mãe a enfrentar essas dificuldades e ajudar a família em si a conseguir isso. Eu entendo. Eu vou até perguntar para o Paulo se ele acredita que essa mudança cultural se deu por causa das campanhas publicitárias e como ele enxerga isso. Paulo. Não, eu tenho certeza absoluta que quem vende leite de vaca se organizou para vender mais leite de vaca. E muitas vezes, através das campanhas publicitárias, enaltece tanto esse leite que deixa de lado aquele leite que é mais natural, que veio de um processo mais natural e que poderia ser importante. Mas tem um componente bastante importante aí, que é essa mudança sociocultural, que foi a mulher cada vez mais indo para o trabalho. E a mulher cada vez indo mais para o trabalho, e as estruturas do próprio trabalho, a infraestrutura que recebe essa mulher para o trabalho, ela nunca esteve preparada para isso. Não é dada uma importância. E a gente pode ver nos dias de hoje que mulheres têm habilidades diferentes de homens, e muitas vezes, em determinadas áreas, elas são muito mais competentes que os homens, porque naturalmente, ou ela é mais focada, ou ela naturalmente tem um perfil próprio para aquela área, e ela está ali como uma mulher, e em determinado momento ela percebe que ela, na vida dela, com seus 25, algumas 30, outras, preciso ser mãe, quero ser mãe, naturalmente ela busca isso, e ela não vai ter a infraestrutura da empresa para isso, ela vai embora, a empresa perde uma excelente profissional, porque ela percebe que ela tem que se dedicar ao filho, e ela quer se dedicar ao filho, a empresa não consegue atender ela num algo muito simples, né? Como a Nereida falou na nossa reunião semana passada, que é oferecer um espaço para que ela possa amamentar em determinado período que o filho dela está trabalhando. E olha que interessante, hoje já se fala, semana passada eu vi de novo, empresas tendo muitos resultados, não com 5 dias de trabalho, mas com 4. Quer dizer, será que se eu der uma condição melhor para a mulher, que é mãe,
acabou de ser mãe, e puder ter um espaço para amamentar, isso não vai perder um dia de trabalho, né, para poder ter 4, ela não será mais produtiva, ela não estará mais feliz, ela não poderá ser muito mais acolhida nesse momento, e ela poderá ser até mesmo mais competente ali no trabalho dela. Então, acho que esse é um ponto importante para se refletir, né? Eu vou até fazer uma pergunta para a Nereida. Nereida, você acredita que o ambiente empresarial, ela interfere no retorno da mulher depois que ela voltou da licença maternidade? Você acredita que o processo dela amamentar está muito ligada à cultura da empresa? Como ela vai retornar? Como é que ela vai amamentar? Se ela vai continuar amamentando? Se ela vai parar de amamentar? Você acha que essa decisão, essa tomada de decisão da mulher está alinhada à cultura da empresa? Tá, sim. E, na verdade, não é nem uma questão de achar, não. Já existe todas evidências, pesquisas, né, evidências científicas mostrando que um dos atrapalhantes, vamos dizer assim, da continuidade do aleitamento materno é o retorno da mulher ao trabalho. E você tem várias condições desse retorno ao trabalho, né? Então, vamos partir do princípio de que a mulher está inserida no mercado de trabalho há muitos anos e cada vez mais. E cada vez mais não é só uma opção de realização pessoal, né? Vamos dizer, se a gente acompanhar toda essa evolução cultural que vocês estão falando aí desde o início, né, do programa, você teve várias mudanças também. A mulher antes ela ficava em casa, ela era a que cuidava do lar, dos filhos, né? E depois, até por questões, né, você tem assim globais, as guerras, né, a Primeira, a Segunda Guerra, colocou a mulher para fora de casa, né? Porque eram elas que ficavam tocando o país, enquanto os homens estavam na guerra, né, em outros locais. Então, o Brasil não viveu isso, vamos dizer, mas mundialmente a gente tem essa história, né, essa historicidade. Então, com isso, você tem as mulheres estando aí no mercado de trabalho com todo esse resultado. Fora isso, você hoje tem muitas mulheres sendo as únicas provedoras da casa, não é mais só ajudando no ganho, né? Você tem muitas famílias onde a mulher ela é a única provedora, é ela que assume sozinha o cuidado desses filhos. Eu tenho conversado muito, né? Que eu sou bem falante, dá para perceber. Converso com caixa de mercado, converso com pessoas na rua, né, onde eu vou me contatar comercialmente. Então, eu já vejo situações, bem, bom, outro dia eu fiquei muito triste assim de ver que uma caixa de mercado, ela deixa o filho com a mãe dela, porque ela tem que trabalhar muito e ela vê o filho de fim de semana, né? E um bebê, tá? Então, ela voltou ao trabalho. Isso é um exemplo só, tem vários. Bom, o que a gente, nossa realidade, banco de leite, que eu já tenho bastante experiência, né, no banco, estou há bastante tempo lá. E acompanhei toda essa evolução do aleitamento materno, né, todo esse trabalho de aleitamento materno há muitos anos. Toda essa vivência da década de 80 para cá, que está muito intensa, com muitas políticas de saúde, muitas estratégias. Então, você percebe o que hoje, né? Que um dos grandes problemas do retorno ao trabalho do aleitamento materno é o retorno ao trabalho. Ou seja, você vê que a maioria das mulheres se esforçam muito em vencer as dificuldades que elas têm para amamentar. Elas conseguem ter uma amamentação muito boa por um bom período. Quando chega em torno de 3 meses e meio, elas já vão se preocupando em oferecer mamadeira, né? As formas alternativas de alimentar o bebê, que são essas fórmulas de leite, todas que tem, como o Paulo falou, né? E o marketing, né? Ele quis realmente vender. É lógico que ninguém faz um produto para não vender, para não ter lucro com ele. E muitas alternativas, porque foi criando alternativas. Para a criança tem isso, a criança tem aquilo, a criança tem aquilo outro, né? E assim por diante de problemas. E aí você começa a perceber que essa mãe já vai começando a parar de amamentar. Ou então, pelo menos, ela começa a dar fórmula, ou quando formas alternativas, quando ela tem condição de comprar, quando ela não vai com leite de vaca mesmo, sem ter sido formulado pela indústria, né? Ou seja, menos ruim para essa criança. Então, vai ser substituindo aí, né, o aleitamento materno. O que acontece? Ela vai fazendo isso de forma muito gradativa e depois acaba até parando.
E voltando ao trabalho, ela pode não ter as facilidades que ela precisa. Bom, voltando só a uma coisa importante. As recomendações para o aleitamento materno exclusivo é de 6 meses. Só que na nossa legislação, pouquíssimas mulheres podem amamentar, ficar em casa 6 meses com seu filho. Ainda é isso. E o Brasil não é para trás, não. O Brasil é muito avançado nessas questões, tá? Você tem muitos países muito pior. Então, no caso, você tem poucas mulheres tendo essa possibilidade de manter até os 6 meses, e quando é que ela volta aos 6 meses, a criança já tem a orientação por organismos internacionais e nacionais de introduzir os alimentos. Então, começa a ficar muito mais fácil para ela, desde que ela esteja orientada para isso. Mas quando ela volta aos 4 meses, como é que ela faz para continuar? E você tem ainda as mulheres que elas não têm registro em carteira. Tem algumas que são autônomas, que têm que voltar e têm que, né, trazer o pão aí cada dia para casa. Isso você tem outras que nem isso tem, né? Que as autônomas, elas ainda podem, vamos dizer assim, fazer um pouco, ser maleável um pouco com o seu horário, muitas delas, mas tem aquelas que são diaristas, aquelas que não têm amparo nenhum legal, e aí elas têm que voltar o mais rápido que elas puderem, né? Então, esse apoio é muito importante, e esse apoio tem que ser da sociedade, onde a gente coloca no pacote as empresas, né? Seja comercial, industrial, né? Qual a sua modalidade educacional, né? Porque você tem muitas vezes empresas educacionais que trabalham com isso e não tem esse ambiente que favoreça a mulher na amamentação. Então tem que ser uma mudança da sociedade, que como toda mudança social, sociocultural, ela é lenta. Ela pode ser rápida a nível histórico, mas ela é lenta a nível de vida, porque para aquela criança você tem poucos dias, poucos meses, para aquela família, né? Para nós, na verdade, poucos anos, né? Porque eu posso viver muito e assim vai ser muito pouco ainda a nível, né, vamos dizer assim, humano, né? De nossa existência na Terra. Então, com isso, você tem que ter um acordar. Então, você já tem muito esse movimento a nível mundial, você tem pela Organização Mundial de Saúde, né, estratégias, né, orientadas pela Organização Mundial de Saúde. Você tem no Brasil, pelo Ministério da Saúde, uma estratégia chamada Mulher Trabalhadora que Amamenta, que é o MTA, né? E entre outras estratégias para apoio ao aleitamento materno, promoção do aleitamento materno, ambiente hospitalar, ambiente de atenção primária e da volta ao trabalho e outros, mas ainda pouco difundida. Como nós estávamos conversando, né, na reunião prévia lá com o Paulo, né, e com o PJ, você tenha isso aí, vamos dizer assim, muito falado, né? Mas pouco exercitado e muitas vezes com impeditivos da própria indústria e próprio comércio, né? Então, e o Paulo começou a dar umas orientações do que representa a mulher no mercado de trabalho, em quais empresas que ela está principalmente, que são nas pequenas empresas ainda e tudo mais, e são as pequenas empresas que muitas vezes têm dificuldade de entender que isso pode ser um benefício sem ser um grande custo, né? Então, quando a gente trabalha com aleitamento, a gente quer trabalhar sempre com medidas muito simples, muito fáceis, mas, antes de mais nada, com a modificação da mentalidade, tá? Essa mulher precisa ser apoiada para que ela cumpra um papel fisiológico que trará benefício para a sua saúde, para a saúde do seu bebê, para a saúde do seu país, né, da sua sociedade, e que possa ter muitos benefícios para essa empresa onde ela está vinculada. Nereida, até para a gente encerrar, eu gostaria até de dizer o seguinte, que toda essa questão, ela parte do ponto de vista emocional. O aleitamento materno, ele é extremamente importante para desenvolver essa criança. O contato desse período que a mãe passa amamentando a criança e dando esse acolhimento, transforma essa criança num ser humano mais íntegro, num ser humano melhor, num ser humano que se sentiu acolhido, que se sentiu protegido. Então, do ponto de vista emocional, eu penso que nós realmente deveríamos criar mecanismos
para que a mulher que esteja trabalhando dentro dessas empresas, enfim, de uma forma geral, ela tenha condições de amamentar o seu filho até os 6 meses, como a medicina indica, né? E para que nós tenhamos aí um ser humano mais integral, um ser humano emocionalmente mais equilibrado, mais maduro. Esse contato da mãe com a criança é extremamente importante. Então, fica aí um apelo, né, para que as empresas elas olhem com um pouco mais de carinho, né, e vejam a possibilidade dentro da sua realidade de ter aí políticas internas que favoreçam esse aleitamento, né, e para que não só essa colaboradora ela se sinta mais acolhida, ela se torne mais produtiva, porque ela vai estar emocionalmente mais equilibrada, ela vai ter um tempinho a mais aí com seu filho. Então, fica aí um apelo para que as empresas, dentro da sua realidade, elas possam criar esses mecanismos para que favoreçam essas mulheres em processo de amamentação. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, foi uma aula, trouxe aí muitas informações importantes, que no nosso dia a dia a gente acaba não percebendo, né? Agradeço a sua presença, a sua participação, agradeço a presença também do Paulo, viu? Um grande abraço para você, Nereida, foi um prazer conhecê-la. Paulo, muito obrigada, viu? Me despeço de vocês. Até mais. Eu agradeço. Grande abraço. Eu agradeço e nos colocamos à disposição, caso, né, tenha interesse em entender mais. Dá para pesquisar pelo Ministério da Saúde, dá para o Ministério da Saúde, dá para fazer pesquisa e o Banco de Leite se coloca a essa disposição. Obrigada. Amada, um beijão, fica com Deus. Agradeço a vocês que esteve conosco até esse momento e agradeço a você também que vai assistir depois. E lembrando que toda segunda-feira nós temos o ACIB Orienta trazendo informações, trazendo assuntos extremamente importantes e pertinentes. E convido vocês a estar conosco toda segunda-feira. Um grande abraço, até a próxima.